Então, na videoaula anterior, nós criamos a nossa classe conta, que contou com uma variável de instância. Lembrando que essa variável de instância, a gente identifica ela porque ela fica fora dos métodos, né? Ela não se encontra aqui dentro do corpo dos métodos, ela se encontra dentro da própria classe, sem estar dentro do corpo dos métodos, certo? E também criamos dois métodos, um método chamado setNome e um outro método chamado getNome. Esse método setNome, ele possui um parâmetro chamado nome. Eu dei esse mesmo nome dessa variável, eu dei o nome dessa variável ao nome que é da variável de instância, mas isso é opcional. Você poderia ter dado um outro nome aqui. Eu defini que nesse método setNome eu estou guardando, por aqui, é por esse parâmetro que vai entrar o nome que eu vou dar à minha variável, à minha conta no caso, né? Então ele vai entrar por aqui e vai ser atribuído a essa variável nome. Um outro detalhe é que para mim poder ver o que tem aqui dentro, eu vou usar o getNome. Então esse outro método faz exatamente o que? Ele me mostra, ele me retorna o nome que está aqui dentro, certo? Então esse aqui vai guardar dentro da variável de instância o nome, uma string, né? E esse aqui vai lá, o getNome vai lá na string, na variável nome, e vai mostrar, quando, por exemplo, usar um system.out.println, ele vai mostrar o que tem lá dentro. Então essa é a função dessas duas variáveis. Um outro detalhe é que a gente usou os modificadores de acesso, no caso da variável de instância como private, ou seja, para proteger essa variável. Quando eu defino que ela é private, essa variável ela só pode ser acessada dentro da própria classe, por outros métodos, né? Veja que aqui eu estou acessando ela, e esse método é public, né? Então, a partir desse método é que eu vou acessar a minha variável de instância. Então, por outra classe, por exemplo, eu não conseguiria acessar esse método, essa variável de instância nome, ok? Então, vamos criar aí uma nova classe dentro do mesmo pacote. Essa classe vai se chamar testaconta. Finalizar. E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um método main. Como eu já falei, o método main é o responsável por executar o aplicativo de uma forma geral, ou seja, a partir do método main é que os outros métodos vão ser chamados, certo? Ele é um método condutor dentro do aplicativo. Então, quando você executa o aplicativo, o método main vai ser o primeiro a ser buscado para que seja identificado os outros métodos que vão ser chamados a partir dele. Então, vou criar um método main. Ok? Lembrando que esse método, como eu já falei, o método tem essa característica, né? Você pode colocar o modificador de acesso, pode colocar o tipo de retorno, que nesse caso é void, ele não retorna nada, o nome do método e os parâmetros. Nesse caso é só o parâmetro aqui, certo? Só um parâmetro. E o corpo do método, certo? Como a gente já fez lá no método get e no método set. Beleza, então o que é que a gente vai fazer aqui no método main, certo? No método principal. Nós vamos criar uma instância, na verdade, da classe conta, certo? E aí eu coloco o nome da classe, né? Derivada, aqui, de origem. Eu coloco o nome da minha instância, eu vou chamar essa instância de conta 1, por exemplo. Eu vou colocar o new, vou repetir aqui, nesse momento, o nome da minha classe, que seria, na verdade, o construtor da classe de origem aqui, certo? Pronto, eu criei uma instância da minha classe conta, chamada conta 1. Como é que eu faço para ver o conteúdo dessa classe, o que tem dentro dessa variável aqui, certo? De instância. Eu posso fazer assim, eu vou usar um sort,
e vou colocar uma mensagem para o usuário, dizendo o seguinte: o nome inicial é, vou colocar aquele símbolo de atribuição, de concatenação, desculpem, e vou acessar aqui o meu método, né? Como eu já falei, o método que vai buscar o conteúdo da variável é o método get, da variável de instância é o método get. Então, nesse caso, o nome da minha instância é conta1, ponto, e vou colocar, quando eu coloco ponto, a notação ponto, vai aparecer as minhas instâncias, né? As minhas instâncias e meus atributos, meus métodos e meus atributos, na verdade, meus métodos e meus atributos. Só que não aparece o atributo nome aqui. Por quê? Porque o atributo nome está privado, né? Eu não consigo acessar, a não ser que seja através dos métodos públicos, como, por exemplo, o getNome, que é o que a gente vai usar. Então, dessa forma, eu defini aqui que dentro da minha instância conta1 existe um método getNome que a função desse método é buscar o que tem dentro da variável. Que se a gente for olhar aqui, ó, o método getNome, ele vai retornar o nome, ou seja, o que tem aqui dentro. Exatamente isso que ele está fazendo. Então, se eu compilar agora, ele vai aparecer que o nome inicial da minha variável é null, ou seja, por padrão, se a gente não inserir nada, não atribuir nada a essa variável, ela vai ter um valor nulo, ok? Agora a gente vai atribuir um valor usando o método setNome, certo? Então a gente vai guardar o nome dentro do atributo, nome lá da variável de instância. Então para isso eu vou dizer que a minha instância conta1, ponto setNome, agora a gente vai guardar valores lá dentro, então eu vou procurar aqui, ó, setNome, e aqui dentro dos parênteses a gente vai colocar o argumento que a gente quer guardar lá dentro. Vai passar na verdade, é o argumento que a gente vai passar para o método, que no caso, vou colocar aqui Francisco Moura. Pronto. Então, dessa forma, eu estou dizendo, olha, estou dizendo aqui para o Java. Lá na minha instância conta1, dentro do meu... executa, né, o meu método setNome e guarda dentro do meu atributo de instância, no chamada nome, o seguinte dado, Francisco Moura, ok? Se eu fizer o processo agora de mostrar, eu vou até repetir isso aqui para não perder tempo. Se eu mostrar novamente aqui, depois que eu atribuir esse valor, eu vou colocar até assim, o nome atual é. Então eu posso até manter essas mesmas informações, só mudei isso aqui. Ok, se eu executar agora, veja que inicialmente ele tinha a variável de instância tinha um valor nulo, e depois, quando eu atribuí usando o setNome esse dado aqui, ele passou a conter um valor dentro, que é exatamente o nome que eu passei para ele. Então é dessa forma que você atribui valores a variáveis de instância, e também você pode visualizar, né, o que tem lá dentro através do atributo do método getNome. Um abraço a todos. Vamos passar aí uma atividade para vocês, um questionáriozinho simples para vocês responderem. E até a próxima videoaula. Um abraço.